Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra, para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, obrigada por estar com o Igreja Açores. Este é o programa da Diocese de Angra que aborda a atualidade católica na região. Estamos com o Rádio Clube de Angra, Antena 1 Açores, Rádio Canção Nova, com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã e com a diáspora açoriana nos Estados Unidos e Canadá através das rádios Portugal USA, Rádio Lusalândia, Rádio Pama Classic e Rádio Azores Canada. A todas obrigada por estarem na sintonia do Igreja Açores. Vamos já à atualidade da Diocese Açoriana. As Jornadas Mundiais da Juventude terminam este domingo no Panamá. Entre 22 e 27 de janeiro, os olhos dos jovens do mundo estiveram no país sul-americano e o mundo ouviu o Papa Francisco pedir aos jovens que se assumam protagonistas. Nos Açores não foi exceção e o Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil organizou esta semana Jornadas Diocesanas da Juventude nas Ilhas do Pico e Faial. O diretor diocesano, Padre Norberto Brum, admite que, à distância, há sempre alguma ansiedade. Nós olhamos para estas jornadas da juventude, como todas as outras, como possibilidades de um encontro, reencontro, não só com a realidade da Igreja, mas também, sobretudo, com Jesus, a vermos o Pacto da Reconciliação, o Sacramento da Reconciliação, a dinâmica das catequeses, das celebrações. Tudo isto faz-nos sentir um pouco este olhar materno da parte da Igreja, que acolhe sem julgar, que aceita sem condenar e, sobretudo, que está disponível e que faz caminho. Claro que é sempre com um misto de ansiedade, e quem já participa numa jornada mundial sente aquele frio, aquele frio de não poder estar presente. Estamos a realizar as primeiras jornadas diocesanas de pastoral juvenil, que decorreram na Ilha do Faial, na segunda e terça-feira, decorreram no Pico, na terça e quarta, e encerram neste domingo com a celebração do primeiro Shalom diocesano. O que de facto faz-nos transpor um pouco para a realidade das Jornadas Mundiais da Juventude. Foram momentos de unidade, de comunhão e, sobretudo, de expectativa. Nós estamos na expectativa sempre daquilo que o Papa nos diz, nos vai propor e dos desafios que nos vai lançar. E é sempre um momento de novidade, ao fim e ao cabo. E de surpresa, porque o Papa Francisco surpreende-nos a cada momento. Surpresa já não é o anúncio esperado das Jornadas Mundiais da Juventude terem lugar em Lisboa em 2022, o que, para o sacerdote, poderá ser um momento de graça para Portugal. Será certamente, e terá de ser obrigatoriamente, um momento de reflexão, de aprofundamento e, sobretudo, de mobilização. Eu penso que será um momento de graça para o nosso país. As Jornadas da Juventude, de facto, faz-nos celebrar e sentir verdadeiramente a Igreja Universal. É o tudo da Igreja que está presente, é o tudo da Igreja que celebra. As Jornadas Mundiais da Juventude acontecem de 3 em 3 anos, nasceram por iniciativa de São João Paulo II, depois do sucesso do encontro promovido em 1985 em Roma, no âmbito do Ano Internacional da Juventude. O bispo Dom João Lavrador terminou a visita pastoral à ouvidoria de Vila do Porto, em Santa Maria, na passada quarta-feira. No domingo, o bispo de Angra celebrou Santo Amaro com os marienses. O ouvidor padre Rui Silva destacou a receptividade dos cristãos da ilha na visita pastoral. Destaco a boa receptividade das instituições que Dom João visitou, instituições de segurança, como, por exemplo, a PSP, a Polícia Marítima, a GNR, também outras instituições ligadas à vida da Igreja, de cariz social, como a Fraterna Ajuda Cristã, Salve da Terra, entre outras, a Câmara Municipal, juntas de freguesia, também a excelente receptividade da comunidade cristã aqui em Santa Maria. Foi um momento único, o ponto alto foi ali no domingo, na festa de Santo Amaro, na Praia Formosa. Pronto, basta estar na Praia Formosa que nós estamos bem, não é? Foi uma missa de ilha, animada por todos os grupos corais também da ilha. Portanto, destaco a excelente visita e a boa receptividade dos marienses em geral. Quanto aos desafios e às dificuldades, o sacerdote garante que não houve nada colorido.
eu e o Padre Miguel, que somos os únicos dois padres, ou melhor, sacerdotes católicos aqui na ilha, somos só nós os dois, não andamos a colorir as coisas para que à chegada de Dom João tudo parece um mar de rosas e não há espinhos. Não. Mostramos aquilo que é Santa Maria, mostramos aquilo que é a vivência cristã em Santa Maria, inclusive mostramos, foi apresentado a Dom João, a percentagem da prática dominical da ilha e também a prática dominical das paróquias da ilha, a Dom João. E posso dizer que a prática dominical da Ilha de Santa Maria ronda os 10,3%. Números que se traduzem em pouco mais de 500 cristãos praticantes num universo de 5.200 habitantes da ilha. O ouvidor acredita que as dificuldades em Vila do Porto são semelhantes às das restantes ilhas e admite que a conclusão do centro pastoral é atualmente a maior urgência dos cristãos marienses. O sacerdote adianta ainda que os marienses são muito solidários, mas têm algum pudor em comprometerem-se. Na ouvidoria de Angra do Heroísmo, os trabalhos de formação arrancaram em outubro com a reunião do ouvidor, cônego Ricardo Henriques, com os 4 coordenadores de zonas pastorais da ouvidoria. Na reunião ficou decidido continuar o trabalho de coordenação que já estava a ser feito. Agora, o objetivo é criar o Conselho Pastoral de Ouvidoria. Não fizemos multiplicação de entes de uma maneira desnecessária. A preocupação é que cada paróquia tenha o seu conselho pastoral e eu penso que na ouvidoria da Angra praticamente todas as paróquias, à exceção de um caso ou dois, têm o seu conselho pastoral. E agora a minha preocupação é também criar o conselho pastoral de ouvidoria, que está em fase de formação. A ouvidoria de Angra já promoveu diversos encontros formativos e prepara agora uma conferência sobre teologia. No dia 11 de março, às 20 horas, no Salão do Seminário, vai haver também uma conferência pelo padre Mário Sousa, que é especialista em teologia bíblica, nomeadamente nos escritos joaninos, e a temática será Em Cristo e como Cristo, consagrados no amor para servir, enquadramento bíblico dos sacramentos do matrimónio e da ordem. Recorde-se que na reorganização da Diocese, a Ilha Terceira voltou a ter 2 ouvidorias, uma em cada concelho, tendo sido reativada a ouvidoria da Praia da Vitória mais de uma década depois de estar desativada. A Escola de Ouvidoria da Praia da Vitória escolheu 2 vias de formação do povo de Deus em resposta à proposta do Bispo Dom João Lavrador para as ouvidorias da Diocese. Na Quaresma, a ouvidoria composta pela zona do Ramo Grande vai organizar um encontro formativo de 11 a 13 de março, adianta o ouvidor Padre Emanuel Valadão Vaz. Será de 11 a 13 de março, às 20 horas no Centro Pastoral das Fontinhas. E o tema que nós escolhemos foi a família. Tem como tema de fundo família, medo ou esperança, uma pergunta. E depois, a cada dia, temos uma reflexão. Primeiro dia, ver um pouco aqui que é a realidade atual da família em debate. Depois, o segundo dia, será ter resposta da Igreja para esta situação que nós vemos da família que nós sentimos, desde todas as transformações que estão a surgir. E depois, no terceiro dia, um pouco falar desta beleza evangélica do amor e da família. É também para entregar a todas as famílias que a ouvidoria da Praia da Vitória já está a preparar a 2ª edição do jornal trimestral Ramo Verde. A publicação é trimestral, portanto são 4 vezes no ano. Portanto, neste momento, a colaboração é feita pelos padres e também vamos começar a incluir uma outra participação de leigos. Porque o mais importante, de facto, é que este ramo vivo seja uma expressão de toda a ouvidoria, principalmente aqueles que fazem parte quer da equipa sacerdotal, quer do Conselho Pastoral de Ouvidoria, de forma que...
A primeira folha Ramo Verde foi distribuída na ouvidoria em novembro, como forma de preparar o Advento. A próxima aborda a Quaresma. A terceira edição coincide com o Espírito Santo e a quarta edição antevê o novo ano pastoral. É nosso convidado desta edição do Igreja Açores, o padre José Henrique Pedrosa, ele que é responsável pelo serviço de catequese da Diocese de Leiria Fátima e que veio orientar o curso geral de catequistas que decorreu de quinta a domingo na Ilha Terceira, na paróquia de Vila Nova. Antes de mais, boa tarde, obrigada por estar connosco neste espaço de rádio. Boa tarde, obrigado também pelo convite para estar aqui convosco. Seja bem-vindo ao espaço de rádio e seja bem-vindo aos Açores. É pela primeira vez a fazer formação, sim. A primeira vez que venho como formador neste campo da catequética, sim. Como é que surge este convite, esta parceria com a Diocese de Angra e o que é que traz para esta formação? Nós, na Diocese de Leiria Fátima, procuramos ir fazendo a formação dos catequistas também nos vários níveis, também neste nível do curso geral, e todos os anos, em parceria com o Centro Catequético de Fátima, fazemos o curso geral lá em Fátima durante uma semana, de uma forma intensiva, com 2 cadeiras em cada ano. E por isso, em 2 anos, os catequistas podem fazer as 4 cadeiras da formação do curso geral. E todos os anos temos essa proposta, portanto os catequistas podem sempre vir, seja da Leiria Fátima, seja de outras dioceses, frequentar essa formação. Uma das irmãs que está aqui, que é a irmã Isilda, esteve o ano passado nessa formação também, que é na congregação dela, e por isso também esteve assim numa formação de reciclagem, se quisermos, e no final da formação fez-me o convite para poder vir aqui. Depois, durante algum tempo estivemos a ver as possibilidades e também as disponibilidades a nível do meu tempo e do tempo também dos catequistas de cá, para podermos organizar um curso que pudesse ser de uma forma ainda mais intensiva, e por isso está assim concentrado num fim de semana, quinta à noite, sexta à noite, sábado todo o dia, e terminamos com o dia do catequista, em que um dos temas que seria da formação da catequética passa para essa tarde, abrindo também para todos os outros catequistas da ilha que quiserem estar presentes. Como é que foi a receptividade e as inscrições dos catequistas da ilha? Há alguns de fora da Ilha Terceira? Isso não sei dizer muito bem, sei que temos... O Padre Jacobo pode só, está aqui connosco em estúdio, Padre Jacobo Vasconcelos, como é que eu vou abrir-lhe o microfone, sim, como é que estamos em termos de inscrições, isto porque no dia em que esta entrevista vai para o ar já está a terminar esta formação, nós estamos a gravar no primeiro dia da formação, ainda antes dela começar, portanto, como é que decorreu em termos de inscrições? Antes de mais, boa tarde. Boa tarde, foi uma surpresa, antes de mais, porque os últimos cursos, aquilo que consegui apurar, as estatísticas anteriores, tinham às vezes à volta de 20, 30 participantes efetivos. Desta vez andámos à volta das 120 inscrições, todas elas provenientes da Terceira. Naturalmente é difícil fazer deslocar as pessoas, mais facilmente se desloca um formador a outra ilha do que fazer deslocar um certo número de pessoas que têm vida familiar, o seu trabalho, etc. Mas foi uma boa surpresa, as inscrições estão distribuídas pelas 2 ouvidorias, mas sobretudo a ouvidoria da Praia da Vitória teve o maior número, como já estávamos a esperar, porque curiosamente toda a zona, sobretudo do Ramo Grande, é sempre a que manifesta maior interesse a nível de participação, etc. Tudo aquilo que temos vindo a fazer. Ativas. Sim, paróquias muito ativas, também penso que muitas delas têm maior número de crianças, sem demérito das outras, da ouvidoria de Angra, que também trabalham, mas que têm às vezes mais dificuldade em deslocar-se, em entusiasmar-se com a formação. Curiosamente, mesmo quando as atividades são realizadas em Angra, temos sempre um número maior de participantes da zona da praia. Por isso, desta vez, privilegiámos a ouvidoria da Praia da Vitória, porque é de lá que provém a maior parte dos formados. Não há inscritos nas outras ilhas, mas esta formação poderá eventualmente acontecer noutras ilhas. Sim, poderá acontecer, até porque o segundo bloco, digamos assim, formativo da pedagogia vai ser alastrado já neste ano a São Jorge também. A irmã Maria Isolinda, que virá aqui na Quaresma, irá também a São Jorge ministrar a mesma formação. Por isso não é impossível que haja depois a possibilidade... E catequistas de outras ilhas, é só abordarem o... Sim, até porque quando temos ido Jacob às outras ilhas, depois do curso de iniciação, ficam todos entusiasmados já a pensar no curso geral. Mas claro que é mais difícil a nível, às vezes, de deslocações, de pessoas, de tempo.
Por isso é algo que se vai avaliando caso a caso, conforme as disponibilidades que aparecem. Obrigada, Padre Jacob. Vamos Nada. voltar ao nosso Com convidado, Padre José Henrique Pedroso. Durante muitos anos, a catequese vivia da carolice, espontânea muitas vezes, de pessoas que possivelmente tinham mais tempo para dedicar aos mais novos. Hoje, ser catequista exige formação, muita mais formação, e um tempo que é cada vez mais escasso. Como é que se gera esta, digamos que, profissionalização do catequista? Sim, de facto seria muito importante que houvesse essa profissionalização de alguma forma entendida, não no sentido de serem profissionais nesse setor, mas de poderem no fundo perceber que aquilo que fazem de uma forma voluntária é um serviço que é um serviço à Igreja e um serviço a toda a comunidade cristã e um serviço para que as famílias possam encontrar também na comunidade este espaço de crescimento para as suas crianças, adolescentes, para os jovens, que no fundo vão fazendo toda esta iniciação cristã. E de facto é importante que naquilo que é o contexto atual que nós temos, que os catequistas também tenham e têm esta noção, e parece-me que há cada vez mais esta noção da parte das comunidades e dos catequistas em particular, da importância de estarem formados para aquilo que vão fazer. Não apenas na questão dos conteúdos e dos conteúdos da fé que vão transmitir, porque isso é uma realidade com que eles são cada vez mais confrontados do acesso à informação e por isso as pessoas desde crianças podem ter acesso à informação sem ser na dimensão da catequese e por isso podem fazer questões que são importantes e questões que são fundamentais e por isso estarem preparados a nível do saber, mas há todo um campo de formação que se alarga além do saber, que passa pela questão do próprio identidade do catequista, que é talvez daquilo que é mais abrangente naquilo que é a sua presença, que é esta formação do ser, e esta formação do ser que toca aquilo que é a identidade do catequista como tal, como pessoa humana, como cristão, como crente, daquilo que é a sua vivência dos valores humanos, dos valores cristãos, de procurar ser testemunha da sua fé naquilo que é a prática da vida de cada dia, porque os catequistas são também uma referência nas próprias comunidades, por aquilo que é a sua presença, a sua integração e a sua ação nas comunidades. Mas também depois toda a outra área do saber fazer e da pedagogia. O Padre Jacob falou agora mesmo que virá a irmã Isolinda a fazer formação também neste campo da pedagogia, porque de facto este curso de geral abarca aquilo que é a formação que nós vamos fazer nestes dias, que é a catequética, que é no fundo essa base essencial para compreender a catequese, o papel da catequese e os desafios que a catequese tem na realidade de hoje, na Igreja de hoje, no contexto atual em que nós vivemos, portanto todo o contexto teológico e todo o contexto pastoral e humano em que está inserida a catequese. Mas depois também tem esta formação, quer a nível de pedagogia, quer a nível da psicologia, quer a nível dos temas doutrinais, e portanto este curso geral tem um bocadinho de todas estas coisas, para que depois de uma iniciação, e há sempre o curso de iniciação, no fundo procura ajudar os catequistas a começarem esta tarefa, esta missão que têm nas comunidades de fazer catequese, possa depois ajudá-los a estabelecer mais as bases essenciais para aquilo que é a sua presença na catequese. Esta formação mais intensiva a que os catequistas estão sujeitos e quase obrigados por uma questão quase moral nos dias de hoje, pode ser um pau de dois bicos, portanto pode assustar por um lado porque o compromisso é maior, porque exige uma formação contínua, ao mesmo tempo eles podem sentir-se eventualmente mais valorizados. O que é que pesa mais aqui? Eu penso que assusta-os e afugenta-os ou atrai-os por se sentirem mais valorizados por isso? Eu penso que os catequistas, quando desempenham a sua missão com consciência e com responsabilidade, vão percebendo também aquilo que têm necessidade, a necessidade de formação. E neste campo concreto, a formação tem sobretudo esta percepção, ou tem esta perspectiva de os poder ajudar a fazer bem aquilo que fazem, não é? E esse é o grande desafio, é sabermos fazer bem o bem que fazemos. E eles já fazem bem, e fazem muito bem nas comunidades, pela sua presença na catequese, não só ao nível da transmissão da fé e dos conteúdos da fé, mas naquilo que é também o valorizar
em tantos valores, em tantas dimensões essenciais da pessoa humana, com a transmissão dos valores cristãos passa tudo aquilo que são os valores humanos e tudo aquilo que é também essencial para que se possa viver e viver bem de uma forma feliz. Portanto, aquilo que é a sua ação é sempre uma ação que é importante valorizar, porque ajuda de facto as pessoas a viverem melhor. E neste sentido, aquilo que é o compreenderem a sua missão, fala-os naturalmente também ter a noção que precisam deles próprios serem formados. A gente sabe que a primeira formação dos catequistas, eventualmente, é a formação que eles não só trazem já da sua base, da sua experiência humana, daquilo que é a sua experiência cristã, do seu envolvimento nas comunidades, portanto todo o caminho de fé que eles já fizeram ao longo de tantos anos, mas depois tem uma sistematização que vão fazendo também com aquilo que é a prática da catequese. Um catequista que prepara e que prepara bem as suas catequeses está também a formar-se, está a ter também um campo de formação muito importante. Esta formação é uma formação mais sistemática que ajuda a conceptualizar melhor as coisas e a perceber melhor e a ter outras noções e outras perspectivas para a sua missão. É mais fácil trabalhar com as crianças de hoje ou com as crianças, por exemplo, de há 30 anos? Em cada tempo é as fácil e é difícil. Mais? Em cada tempo é fácil e difícil. Não há tempos melhores e tempos piores. Eu tenho essa percepção de que, de facto, aquilo que é a nossa presença é para a Igreja de hoje e para aquilo que é a realidade de hoje. Não vivo com saudade dos tempos passados, dizer que antes é que era bom. De facto, se calhar era diferente. Não era melhor nem pior. Era diferente. Os contextos eram diferentes. Hoje sabemos que as crianças têm, se calhar, um nível de exigência a nível de necessidade de acompanhamento e de escuta, de valorização, de acolhimento, que é também preciso cuidar de uma forma diferente. Mas os tempos são tempos novos. Não são tempos melhores ou piores, penso eu. Uma escuta e, se calhar, um acompanhamento cristão que foi um bocadinho desvinculado do lar nos dias de hoje, um bocadinho mais. Certamente, sim. De facto, aquilo que é um contexto... Dá um trabalho mais árduo em contexto de catequese. Aquilo que nós nos deparamos, não só na catequese, mas a nível geral, é que, de facto, aquilo que era o mais habitual de acontecer, que seria esta transmissão da fé, dos valores da fé, do conhecimento da fé, de alguns ritmos e alguns ritos próprios daquilo que era a vivência da fé, das crianças poderem aprender aquilo que era rezar, aquilo que era terem essa abertura para Deus, este despertar religioso, era muito feito no seio das famílias. E sabemos que as famílias também sofreram uma transformação muito grande. A nível social, aquilo que é a realidade de hoje é também uma realidade diferente de outros tempos. Nós sabemos, e não é para culpabilizar as famílias, penso que as famílias fazem muito, mas neste sentido de olharmos para as famílias como uma realidade nova, em que se calhar agora os pais não têm tanta disponibilidade para estar, para acompanhar, para fazer, é um ritmo às vezes tão apressado, que algumas coisas às vezes são descuradas, e esta se calhar é alguma dessas realidades que pode ser um bocadinho mais esquecida. Mas entram aqui fatores novos, como por exemplo, mesmo no campo familiar, aquilo que é a interajuda que existe entre gerações. Muitas vezes entra neste campo da transmissão da fé também o papel muito dos avós, por exemplo, ou de outros familiares, que se calhar noutros tempos não era tão assim. Ou seja, temos uma realidade nova. As famílias se calhar já não têm esta capacidade de fazer uma transmissão da fé como faziam noutros tempos. Mas temos nesta realidade de procurarmos ir percebendo a melhor forma de ajudar. Quais são as potencialidades? Quais são as potencialidades e de dar também às próprias famílias a capacidade de viver essas potencialidades que têm. É um dos papéis também, se calhar, que as comunidades têm que repensar naquilo que é toda esta dinâmica da catequese. Tem a ver precisamente com o potenciar aquilo que são as qualidades ou as potencialidades da própria família, não é? E a igreja, falo em espaço físico, as celebrações numa igreja, estão preparadas para os mais novos? Não sei.
Não sei. Recordo-me de alguém me contar uma história de uma criança que distraía-se sempre na celebração e a mãe chamou a atenção e a criança disse, eu não sei, eu não consigo ver nada, eu não estou a ver nada. E, portanto, é uma realidade. A verdade é que já há parques que têm este cuidado de chamar as crianças para as primeiras filas, mas isso, a Igreja, em termos físicos, não é muito para as crianças. Não está muito preocupada com as crianças. Está preocupada com a comunidade no seu todo, percebeu? E, naturalmente, que naquilo que é a Assembleia, o espaço da Assembleia das igrejas, a maior parte delas não tem um lugar específico para as crianças. Algumas paróquias, algumas circunstâncias em que isso já é feito, de procurar trazer as crianças para a frente ou de haver mesmo alguns espaços reservados para as crianças no outro espaço. E vão muitas vezes com os catequistas, depois das sessões de catequese. E muitas vezes também, algumas, pelo menos lá na minha realidade, já conheço alguns espaços em que adotaram a possibilidade de ter circuitos internos de televisão em que em qualquer lugar que esteja que se possa ver aquilo que está a passar no altar, e de acompanhar os cânticos e desse tipo de coisas. Portanto, as coisas vão-se pensando também. Tudo o que mete a tecnologia provavelmente vai atrair mais as crianças. Eles gostam muito de tecnologia, também os adultos gostam, não é? Nós hoje olhamos para aquilo que é a realidade das crianças, se calhar as crianças mais pequenas não, mas os adolescentes passam muito tempo com as novas tecnologias, mas se nós olharmos para os adultos também o fazem. Fala-se cada vez mais de um afastamento dos mais novos da Igreja, é o lugar comum, mas com a vinda do Papa Francisco como figura principal da Igreja no mundo, isto não se foi transformando aos poucos? O Papa Francisco não é um ícone para os jovens e para as crianças? Penso que sim, penso que o Papa Francisco acaba por trazer uma presença a nível da comunicação social, daquilo que é nós olharmos para aquela que é a figura de referência também da nossa Igreja, de olharmos para alguém que nos é dado com uma imagem agradável e apelativa, por aquilo que é o seu testemunho a todos os níveis. Porque as crianças não embarcam em notícias, as crianças ou gostam ou não gostam, não são propriamente... Ou sentem acolhidas ou não se sentem acolhidas, ou sentem que é uma referência ou não sentem, não é? E se calhar aquilo que é olharmos para alguns gestos, para algumas notícias, de facto, nos são dadas sobre o Papa Francisco, mesmo no campo dos adolescentes, isso acaba por ser uma referência muito, muito interessante, de facto. E poderá, e sei que já li algumas coisas a esse nível, não conheço pessoalmente assim nenhum caso tão expressivo, mas sei de algumas situações em que as pessoas, a partir do contacto com o Papa Francisco e do que ouviram, do que viram, do que foram sentindo, acabaram por sentir também um chamamento diferente e uma presença diferente, sim. E é um tempo, e é também nós podermos perceber que esta é uma oportunidade que nos dá também a Igreja de hoje, naquilo que é a realidade social de hoje. Nós hoje vermos aquilo que está a acontecer nas Jornadas Mundiais da Juventude no Panamá, com toda esta envolvência de milhares e milhares de jovens que estão, naturalmente que isso traz entusiasmo, quem vai e quem participa numa realidade como esta, numa atividade como esta, naturalmente que se sente tocado e não depois, só os que foram, mas depois os que vêm também, dos que vêm e dos que se sentem de alguma forma envolvidos em tudo isto. Depois de um sínodo dedicado aos mais novos, as conclusões deste sínodo são aplicáveis à catequese também, porque a catequese não é só feita de jovens, é essencialmente de crianças, portanto, crianças e adolescentes. Os jovens já estão ligeiramente noutra faixa etária. Todas as conclusões do sínodo são aplicáveis à catequese ou é preciso direcionar estas conclusões, depois aprofundá-las para os mais novos? Em primeiro lugar, uma referência a este nível. De facto, as comunidades que nós temos mais habitualmente dedicam muito daquilo que é o seu espaço catequético às crianças e adolescentes, de facto. Mas a catequese não é apenas um espaço para crianças e adolescentes. Sim. Não é? E é preciso para todas as idades. Nós temos que procurar ir alargando também esta compreensão daquilo que é a catequese no seu sentido mais profundo, que é este espaço em que a palavra pode ser escutada e escutada de novo e levada à interioridade para poder, no fundo, provocar aquilo que é o encontro com a palavra, que é o próprio Jesus Cristo, e neste encontro poder haver também a adesão, a comunhão de vida, aquela relação que é capaz de transformar e de fazer caminhar a partir desse encontro essencial com Jesus Cristo. Também acontece aos 80 anos, não é?
Exatamente. E estava a falar no sentido mais literal, sim, portanto, sim, da catequese... mais habitual, daquilo sim, que é o conhecimento que nós temos das nossas comunidades. Sim, mas é importante nós também termos esta sim, noção de que, de facto, aquilo que é a caminhada catequética de iniciação cristã, que é o que nós temos nas comunidades mais genericamente, que é deste caminho em que ajuda... Que é orientado. Orienta para esta iniciação, para dar aquilo que é as bases essenciais, é sobretudo para os lançar naquilo que é uma comunhão de vida madura, na relação, na vivência da fé depois na sua realidade todos os dias. E se nós fazemos este caminho com a infância e a adolescência, é para quando eles terminam este caminho da adolescência, poderem sentir que têm as bases, ou poderem perceber e acolher de facto aquilo que são as bases essenciais para a sua vivência depois como jovens, adultos e pós-adultos, naquilo que é a sua realidade todos os dias. Naturalmente, que olharmos para aquilo que é o sino dos bispos, sobre os jovens, os desafios que foi lançando, as conclusões que traz, tudo isto nos faz também perceber que para poder fazer este acompanhamento, para fazer este caminho de discernimento vocacional, desta adesão de fé de que fala tanto este sino dos bispos, nós precisamos começar também este caminho, ou fazemos todo o caminho para chegar aí, também já nos primeiros anos. Se nós vamos procurando fazer com as crianças, com os adolescentes, um caminho de verdadeiro encontro com Cristo, na Palavra de Deus, se vamos procurando fazer com eles este caminho de integração dentro das comunidades paroquiais, de vivência da sua fé no cotidiano, tudo isto vai ajudar que haja esta relação, que haja esta proximidade, que haja este cuidado, para que as comunidades também possam fazer um acompanhamento depois dos jovens, possa continuar nesta pastoral juvenil, que os ajude depois a ir fazendo todo este caminho de discernimento da sua própria missão dentro da Igreja. E aqui acho que já o Diretório-Geral da Catequese, número 156, este sei de cor, que é um número de referência, que diz qualquer coisa do género. Por todo este sábio acompanhamento que o catequista vai fazendo, o seu catequizando, faz com que seja possível aquilo que é a missão mais bonita da Igreja, que é ajudar os catequizandos a descobrirem a sua vocação diante de Deus em Igreja. Ou seja, todo o caminho que nós fazemos na catequese é para que eles possam, no fundo, continuar depois, naquilo que é o seu caminho mais maduro, a ter esta percepção daquilo que é o seu lugar, a sua missão, o sentido da sua vida, nesta sociedade de hoje, neste mundo de hoje, naquilo que é a sua relação com Deus. Vai só perceber a realidade açoriana no final desta formação, portanto ainda não tem essas conclusões e esse balanço para dar-nos, mas qual é a realidade das regiões mais urbanas? Sabemos que a Diocese de Angra tem as duas vertentes, mas é essencialmente mais rural e tem muitas crianças na catequese, mas como é que se gere a catequese nas regiões mais urbanas, com menos crianças a participar? De facto, pelo que vou tendo a percepção, aquilo que são os centros das cidades, acabam por ter, sobretudo no continente, alguma das realidades que vou conhecendo, tem esta realidade de começarem a ficar muito desertificadas e muito envelhecidas. O que não quer dizer que não tenham propriamente, algumas, depende muito das circunstâncias. Eu sei que em Lisboa há algumas paróquias que quase não têm catequese porque não têm crianças. E Leiria Fátima deve ser a exceção das cidades maiores com mais crianças inscritas, não? Não sei muito bem, não sei dizer números nesse campo, não tenho um estudo feito a esse nível. Sei que, por exemplo, na cidade de Leiria, mesmo o centro estando desertificado a esse nível de alguma forma, o centro da cidade acaba por ser uma referência. E também Leiria é uma cidade com uma característica diferente, por exemplo, sim, aqui daqui de Angra, porque eu não sei quantas paróquias é que existe aqui na cidade, mas são 5 paróquias, estão aqui a dizer-me, 5 paróquias, enquanto que a cidade de Leiria tem apenas uma.
ou seja, toda a referência mesmo das periferias que foram crescendo. É impossível fazer-se comparações naturalmente, contextos. Acabam por ter a referência da cidade da Sé e dos outros espaços comunitários, mas que são de uma só paróquia. Portanto, acaba por ser uma das grandes paróquias a nível de presença de crianças e adolescentes. É precisamente a cidade de Leiria, tal como é a cidade da Marinha Grande, que é talvez da maior, a nível desta vitalidade de crianças e adolescentes na catequese. Está um bocadinho com toda essa vitalidade. Se bem que há, de facto, realidades muito diversificadas e nós encontramos muito, às vezes, as paróquias de periferia da cidade que acabam por ter muito mais vitalidade, porque, de facto, os jovens e os casais jovens e a vida passa muito por aí, por aquilo que são as periferias. Bom, de uma forma muito sucinta, que expectativas é que tem para esta formação? E deixamos já aqui o apelo ao Padre José Henrique Pedrosa e também ao Padre Jacobo Vasconcelos para expandir esta formação às outras ilhas. Já sabemos que São Jorge vai ser contemplada. Venham daí as próximas formações. Que expectativas é que tem para esta, na Ilha Terceira? Eu espero que possamos ir fazendo um caminho assim, tranquilamente, mas de olhar sobre aquilo que é esta realidade da catequese, de podermos pensar aquilo que é o sentido da catequese a partir desta cadeira da catequética e que essencialmente possa ajudar a refletir e a perceber aquilo que possa ser o caminho e os novos caminhos que a catequese tem para assumir em todos os níveis e também aqui certamente na Terceira e noutras ilhas, naturalmente. Mas sobretudo venho com essa disposição de poder dar o meu contributo para, sobretudo, depois poder deixar que o caminho possa ser feito. Deixo aqui os materiais todos para depois o Padre Jacó ou outros poderem continuar esta formação por cá. Porque é sempre mais fácil, mais simples poder ser alguém do lugar que acaba por ter esta capacidade também de encarnar naquilo que é a realidade do nosso lugar. Eu sei, por exemplo, dos materiais que trouxe, faço muito uma visão para a minha diocese, não é? Naturalmente que um outro formador, partindo daquilo que é a realidade açoriana e daquilo que é uma realidade tão própria açoriana, com a questão da... E garanto que a realidade de cada ilha vai mudar, sim. Portanto, mesmo que volte aos Açores para outra ilha, eventualmente será os materiais... Será uma dimensão diferente, naturalmente, e por isso, naturalmente, que será bom, sobretudo, que haja continuar desta formação a vários níveis, para ajudar os catequistas nesta missão tão fundamental da Igreja. Obrigado por ter estado Obrigado aos dois por terem vindo ao nosso espaço de rádio, ao Padre José Henrique Pedrosa especialmente. Obrigado. Bom trabalho, e nós regressamos no próximo Igreja Açores com um convidado especial e com mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.